totalmente inatingível, eu achava que era uma coisa muito distante de mim, eu não conhecia nenhum escritor, né? Até chegar no Rio de Janeiro. E a primeira escritora que eu conheci foi a Marina Colaçante. A Marina, os primeiros escritores, a Marina e depois o Afonso Romano de Santana, foram os primeiros contato que eu tive assim, com algum escritor. E mesmo quando eu estava escrevendo o meu primeiro romance, mesmo quando eu já tinha publicado 2 livros de poesia, eu achava que aquilo era uma manifestação assim, de uma pessoa, uma coisa, não era uma coisa profissional, sabe? Eu jamais imaginei que eu pudesse me tornar um profissional da área de literatura, um escritor, um romancista profissional. Eu não fui propriamente uma atriz, né? Eu era casada com o Arduino Colaçante, o Arduino era ator, então eu estava sempre com ele ali. Eu entrei por acaso no cinema, né? Aliás, antes de conhecer o Arduino, eu tinha um amigo lá, de uma amiga minha em Brasília, que era uma pessoa de agência de publicidade, ele fazia filmes de publicidade. Então ele me viu, porque a minha irmã fez um jingle, ele me viu e eu tinha um cabelão grande, assim, uma cara muito tímida, então dava um ar assim, meio misterioso, mas no fundo era timidez apenas, né? Aí ele disse, mas você tem cara de cinema novo. Eu lembro que ele falou isso, sabe? E me chamou para fazer, então eu fiz alguns comerciais. E o pessoal da universidade, do curso de cinema da Universidade de Brasília, me chamou para fazer o único filme que foi feito lá nessa época. Então eu fui a atriz do filme, quer dizer, eu acho que eu tinha alguma coisa que interessava, né, as pessoas que trabalhavam com cinema. E depois me convidaram para um outro filme, enfim, eu estava sempre por ali, aí foram me chamando. E como eu não tinha outro meio de vida, e eu sempre fui muito produtiva, e sempre gostei de trabalhar e fazer coisas, e fazer cinema é muito gostoso, eu ia aceitando, ia fazendo. Agora, eu nunca me senti uma atriz, tanto que me perguntava, eu tinha vergonha de dizer que eu era atriz, sabe? Tinha vergonha de dizer, o que você faz? Eu digo, não, eu trabalho em cinema, porque eu achava que aquilo era contra a minha natureza. Eu não gosto que as pessoas fiquem olhando para mim, eu não gosto de ser observada, eu gosto de ficar sempre como observadora, né? Eu sempre fui assim, eu sempre fui muito tímida, e aquilo tudo era uma violência para mim, mas como eram amigos e a gente fazia aquilo, sabe, era gostoso. Mas mesmo assim eu levei com uma certa seriedade, porque quando me envolvo com uma coisa, eu me envolvo mesmo. Então eu fiz cursos de expressão corporal, fiz cursos de voz e coisas assim, mas nunca consegui fazer um trabalho de atriz que me satisfizesse um mínimo. Sempre achei que eu fui péssima atriz e considero até hoje que eu fui uma péssima atriz. Tudo é uma coisa do passado. Hoje eu sou uma escritora e eu faço única e exclusivamente escrever romances e nem outras coisas. Eventualmente eu escrevo uma outra coisa para uma revista, um jornal e tal, mas eu evito ao máximo fazer. Eu me dedico realmente a escrever romances. Eu fico tanto tempo escrevendo os livros e eles me ocupam tanto o meu tempo, a minha cabeça, que quando eu consigo terminar um livro, eu tenho a sensação que eu me livrei de um peso, de uma pedra que me sufocava. É uma coisa maravilhosa de se livrar, né, do livro. É um alívio muito grande. E eu tenho muito enjoo dos livros aqui, não tem mais encanto nenhum, porque eu faço tantas revisões e tantas e tantas e tantas revisões que perde o encanto do texto, né? Porque o texto tem aquele encanto, assim. Outro dia eu fui fazer uma leitura e aí me pediram para ler um trecho do Boca do Inferno, que é o meu primeiro romance, né? 89, quase 10 anos, né? Então eu fui ler, estava achando assim, mas aí eu acho que eu já caminhei muito, eu começo a ver erros, eu não gosto não, eu prefiro esquecer, sabe? Eu sou uma pessoa muito voltada para o que vem pela frente, né? Pelo que eu estou fazendo naquele momento, eu fico muito tomada pelo momento presente, né? E talvez eu tenha um pouquinho de preferência por esse último livro, Desmundo, porque eu acho ele mais profundo um pouco, sabe, do que os outros. Eu gosto desse trabalho de linguagem que eu fiz nele, eu acho que foi muito difícil fazer e foi um passo adiante, né? Quer dizer, eu acho que
quando eu escrevi esse livro, eu me senti muito mais solitária, quer dizer, eu achava que eu estava fazendo uma coisa... Tanto que eu me cerquei de outros escritores que eu achava que faziam coisas parecidas, mas não eram coisas parecidas, né? Eram muito diferentes. Mas, enfim, eu tenho uma certa preferência por ele também. Então, talvez pelo fato de ter um desenho meu também na capa, eu fico mais orgulhosa disso. É. Olha, tudo, literatura, adjetivo tal, né, sempre é apenas um rótulo, né? Mas existem livros que são mais femininos do que os outros. Agora, não obrigatoriamente livros escritos por mulheres, né? Às vezes um escritor tem como Chico Buarque, por exemplo, é conhecidíssimo por escrever letras do ponto de vista de uma mulher que poucas mulheres fariam com uma coisa tão feminina, né? Uma capacidade de sentir, de observar e de expressar, né, a alma feminina, como ele teve em algumas ocasiões. Então eu acho que existe a literatura feminina, mas não é obrigatoriamente escrita por mulheres, né? Agora, isso é uma coisa meio complicada, porque normalmente quando se usa esse rótulo é para se fechar a mulher dentro de um gueto, né? Quer dizer, existem certos temas que podem ser tocados pelas mulheres. Eu fui muito cobrada de ter escrito no meu primeiro livro, cobrada por mulheres, de ter escrito um livro masculino. Um livro masculino, era um livro histórico, não era um livro de uma mulher falando... Não sei qual era a expectativa que havia nesse sentido. A literatura é uma coisa muito pessoal, né? Aquele livro que a pessoa escreveu só poderia ter sido escrito por ela e mais ninguém, seja ela homem, seja mulher, entendeu? Então é apenas um rótulo, né? Nunca tive ídolos na minha vida. Eu tenho admiração por pessoas, assim, mas para mim todo mundo é gente. Todo mundo é gente. Então, ídolo é uma maneira de você desumanizar, né, uma pessoa. Eu não tenho ídolo. O texto sempre pode ser melhorado. Sempre, 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 sempre. E então tem um momento que você tem que entregar. Ah, não, seja o que Deus quiser. E uma das características do romance é justamente um gênero imperfeito. Tanto que o Borges se recusou a escrever romance, porque ele era uma pessoa que queria a perfeição. As pessoas que buscam a perfeição do trabalho trabalham mais com poesia, né? Que é o gênero que permite, que é uma coisa menor, né? Você pode fazer uma coisa mais